Bom dia, Lenildo Ferreira. Muito bom dia, Calil Cavalha, bom dia, Lucas Batista, bom dia, Paulo Pessoa, um bom dia todo especial aos ouvintes da Campina Grande FM, da Serra Branca FM. A gente começa o Jornal Integração já com esse clima, como você disse, explosivo mais uma vez, uma madrugada de explosões e ataques a agências bancárias aqui na Paraíba, na região de Campina Grande. Aliás, na edição de hoje, nós vamos trazer uma fala do Sindicato dos Frentistas sobre uma redução do quadro desses profissionais em Campina Grande, motivada sobretudo por conta da violência. E eu estava me perguntando, diante dessa matéria, e a gente fica pensando onde é que isso vai parar. Estamos no meio de uma discussão em que a STTP, o Conselho Municipal de Transportes, propõe suspender o pagamento em dinheiro nos ônibus para tentar conter a violência. Hoje, você procura um caixa eletrônico e tem que rodar a cidade se não for no centro, porque cada vez mais há menos disponibilidade desses equipamentos, porque onde tiver um caixa eletrônico, fatalmente vai haver um ataque de criminosos mais cedo ou mais tarde. É só uma questão de tempo e isso realmente vai acontecer. Todos os dias a gente traz notícias aqui sobre direitos que vão sendo limitados por conta da criminalidade. Como a gente sempre diz, você pode estar na igreja, você pode estar na porta da sua casa, você pode estar dentro de uma lanchonete, um restaurante. Não tem mais nenhum lugar em que os bandidos deixem de atuar para promover o caos junto à população. Cada vez mais a gente tem limitado o nosso popular direito de ir e vir. Cada vez mais a gente tem limitado o nosso direito de usar aquilo que nós adquirimos com o suor do nosso rosto. A pessoa não pode sair na rua com um relógio, uma pulseira, uma corrente, um aparelho celular. E, aliás, o próprio Estado, enquanto poder público, orienta que as pessoas façam isso mesmo. Você não deve sair da sua casa para ir a um evento, uma festa, por exemplo, com joias, com correntes, com pulseiras. Vejam só a que ponto nós chegamos. Quando a gente estuda a história do Estado, aprende a partir dos teóricos que a primeira grande razão para a fundação, para os homens celebrarem esse pacto que constituiu a figura do Estado, foi justamente a segurança. Um ente maior para garantir que os homens não se devorassem. Mas o que a gente vê hoje é que o Estado se transformou em um verdadeiro monstro para, inclusive, tirar do cidadão os recursos que ele consegue amealhar com o suor do seu rosto. Pagamos uma carga tributária absurda. Trabalhamos até o mês de maio de cada ano somente para pagar imposto. Pagamos imposto no feijão que comemos, no remédio que tomamos. Em tudo no mundo você paga uma carga absurda de impostos. E na contramão disso, o poder público que tira de nós à força esse dinheiro. Não temos a opção de não pagar. Que tira de nós uma parte substancial daquilo que é nosso, que nós trabalhamos para ter. Sequer tem a capacidade de responder minimamente ao cidadão, conseguindo, por exemplo, reduzir os índices de criminalidade. Será que não se percebeu que o Brasil está perdendo e perdendo vergonhosamente a guerra contra o crime? As coisas nesse país precisarão mudar, mas antes de mudar leis, antes de mudar normas, é preciso se mudar o discurso, a perspectiva, a mentalidade e o tratamento que esse país tem dado aos criminosos. Não é possível continuarmos tratando aqueles que aterrorizam a sociedade. Quem rouba, quem mata, quem estupra, quem sequestra, quem comete os crimes mais absurdos, como se fossem vítimas de uma sociedade que é vítima destes monstros. Não podemos mais conceber, nem tolerar, sermos ofendidos por discursos de ditos especialistas sabichões que querem colocar sobre nós a culpa pelo comportamento criminoso de uma
categoria minoritária da sociedade que se acha no direito de passar por cima das leis, de não respeitar as pessoas, de não respeitar sequer o direito à vida. Estamos sendo massacrados, estamos sendo vilipendiados, estamos sendo humilhados, estamos sendo mortos. E ainda assim os nossos algozes, os monstros, são tratados como vítimas, o que é escarnecer duplamente das vítimas. O Brasil perdeu a moral, o país perdeu a vergonha, o país não tem comando e segmentos imorais estão governando essa nação para poucos, para mínimos interesses. Temos um país focado em ideias cada vez mais torpes e distorcidas, em um trabalho claro, permanente, consistente, de destruir os valores que ainda mantêm a sociedade de pé. E o resultado é isso que nós estamos assistindo: o caos, a desordem, a desgraça, um banho de sangue e um país que submergiu na própria podridão dos seus conceitos. Que Deus tenha pena de nós, que Deus tenha piedade desse país, porque a coisa vai ser assim, de mal a pior. 6h15. Lenildo, num país em que um grande ídolo da política abre a boca para dizer que políticos democraticamente eleitos, mesmo que roubem o dinheiro do povo, não devem ir para a cadeia, a gente não tem realmente muito o que esperar. Atenção todas as viaturas. Está no ar o boletim de ocorrência da Campina FM. 6h mais 15 na Paraíba, e quem chega agora com o noticiário da área policial é o repórter Paulo Pessoa. Paulo, bom dia. Pois muito bem, bom dia Lenildo, bom dia Calilca, bom dia Lucas, um bom dia todo especial a você ouvinte do Jornal Integração. Na madrugada de hoje, 4 homens explodiram o terminal eletrônico do Bradesco da cidade de São João do Cariri, que fica no Cariri paraibano. O caso aconteceu por volta de 1 da manhã. Os bandidos estavam numa caminhonete Toyota Hilux de cor prata. A PM ainda efetuou vários disparos contra os bandidos, porém terminaram impedidos de continuar com a perseguição aos criminosos por conta da grande quantidade de grampos que foi espalhada na estrada durante a fuga para impossibilitar o avanço da PM. Já no município de Puxinanã, bandidos explodiram um posto de atendimento avançado do Banco Bradesco, onde existia um caixa eletrônico, porque o equipamento terminou ficando completamente destruído. O posto fica próximo à Prefeitura Municipal de Puxinanã e também a uma escola. Ninguém foi identificado ou preso e, naturalmente, pode haver relação entre os dois crimes. A Polícia Civil passa, portanto, a investigar, já a partir de hoje, estes dois casos. E com estas duas ocorrências que aconteceram na madrugada de hoje, desta quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2017, chegamos ao número de 72 crimes contra instituições bancárias somente este ano no estado da Paraíba. O último caso, nós havíamos inclusive registrado ontem, aqui no Jornal Integração, havia acontecido em Mataraca, no litoral, quando houve a explosão de um banco Bradesco. O Banco Bradesco, naturalmente, termina se tornando um dos principais alvos dos criminosos. A esmagadora maioria dos casos de explosões, de assaltos, de saidinhas terminam acontecendo no Banco Bradesco, mas as outras instituições financeiras também terminam sendo alvo dos criminosos. Portanto, mais 2 casos aconteceram e a gente fica fazendo somente um questionamento diante disso que a segurança pública chama de sensação de insegurança. Amanhã, qual deve ser a notícia? Onde deve ser? Onde deve acontecer a próxima explosão? Infelizmente, essa não é uma sensação. Essa é a realidade na qual vivemos no estado da Paraíba. Paulo, qual foi a quantidade já de explosões esse ano? Calilca, a quantidade de explosões em específico, esse dado eu vou ficar te devendo. Eu tenho aqui o número total de casos que são arrombamentos, saidinhas de banco, explosões. Tudo relacionado à instituição financeira, aos bancos. Deixa eu só ver aqui. Pronto, pois muito bem. Encontrei. Explosões
temos nesse ano um total de 50 explosões. Esses outros 22 crimes são relacionados a outros casos. Dessas explosões, 12 foram no Banco do Brasil, 37, como eu disse, a esmagadora maioria, Banco Bradesco, e uma a um banco 24 horas. E tivemos também 2 assaltos, esses assaltos também registrados no Banco Bradesco. Fazendo uma conta muito rápida, eu nem sou tão boa de matemática, mas você pegando hoje, nós estamos dia 14 de dezembro, faltando praticamente 15 dias, a gente coloca 350 dias do ano, dividido por 50, são... Simplesmente, nós temos uma explosão a cada semana, ou seja, a cada 7 dias, uma explosão no estado da Paraíba. E nesse que nós tivemos ontem, nessa madrugada, em São João do Cariri e Puxinanã, a gente sabe, o governo do estado antecipou o pagamento do 13º salário, a bandidagem também está buscando dinheiro e está querendo também o 13º. Afinal de contas, minha gente, Natal está chegando, eles dizem que esse é o trabalho que eles têm, né? Merecido. Homicídio. Ontem, por volta das 2 horas da tarde, foi registrado mais um homicídio no município de Campina Grande. Desta vez, o crime terminou acontecendo na rua São Pedro, que fica no bairro do Santa Rosa, entre os residenciais Bonald Filho e Nenzinha Cunha Lima. A vítima foi identificada como Wellington Trajano, de 24 anos, morava na rua Manuel Evaristo da Silva, na Vila Cabral de Santa Rosa. O Wellington, ele era conhecido na comunidade, o Wellington, como Nando, porque na verdade ele gostava de ser chamado de Fernando. Ele estava na sombra do muro do residencial Nenzinha Cunha Lima, na companhia de um amigo, quando 2 homens passaram em uma moto e um deles terminou abrindo fogo. Foram efetuados pelo menos 6 disparos de arma de fogo e 3, segundo a perícia, atingiram a vítima no tórax e também na cabeça. Dois ladrões usando jaquetas de mototaxistas assaltaram um mercadinho e levaram uma quantia em dinheiro, celulares, além de um notebook. O crime aconteceu na rua Odilon Herculano da Silva, que fica no bairro Portal, na cidade de Esperança. Esse fato aconteceu por volta das 10 horas da manhã de ontem. O valor roubado foi na ordem de R$2.000, não foi confirmado oficialmente pela polícia, mas informações extraoficiais dão conta de que R$2.000 foram levados nesse assalto. E eu me pergunto, Calil Cavolha, até quando o poder público vai simplesmente ignorar a situação de pessoas que fazem o transporte de pessoas no estado da Paraíba? Porque não é só Campina Grande no que diz respeito a STTP, mas também as outras cidades circunvizinhas. Esse é um problema solucionado na capital João Pessoa, afinal lá não existem mototaxistas e aqui eu não quero cercear o direito de ninguém trabalhar, de ninguém ganhar o seu pão, sustentar a sua família. Mas da forma desordenada como acontece, quem fica à mercê é somente a população, porque volta e meia acontecem crimes onde as vítimas naturalmente terminam sendo atacadas por homens que utilizam coletes de mototaxistas. Mas como é que você vai identificar essa pessoa se ela não é vinculada a nenhuma associação, se ela não tem o nome ligado a nenhum ente voltado ao transporte de pessoas no município, seja ele Campina Grande ou qualquer outro município do interior da Paraíba, e naturalmente fica cada vez mais difícil de se identificar diante desse fechamento de olhos do poder público para esse que é verdadeiramente um problema que existe hoje no interior da Paraíba. Ao meio-dia de ontem, 3 assaltantes invadiram uma residência que fica na rua Ana Pedro da Silva, no centro da cidade de Montadas, agreste paraibano, vizinho a Puxinanã, onde aconteceu a explosão nesta madrugada. Os moradores foram rendidos e obrigados a deitar no chão. Os bandidos roubaram dinheiro, celulares, frascos de perfume e também um aparelho de TV. Em Remígio, no Brejo, também por volta de meio-dia, 2 ladrões tentaram assaltar um mercadinho na comunidade Lajedo do Tetel. Só que eles não conseguiram porque o proprietário do estabelecimento comercial terminou reagindo e espantou, fez com que os criminosos fugissem do local do crime.
final da tarde da terça-feira, policiais da Delegacia de Repressão da DRF aqui de Campina Grande, de roubos e furtos, a Delegacia de Roubos e Furtos, apreenderam em 2 casas que ficam na Rua Chile, no bairro Monte Castelo, aproximadamente 30 mil peças de roupa, 2 quilos de maconha, uma balança de precisão e 2 veículos, um carro e uma moto que estavam com os chassis adulterados. Nesta operação, 4 homens foram presos, suspeitos de furtos e roubos no comércio campinense e também da região. Além disso, o delegado Cristiano Santana e a equipe investigam a participação desses 4 homens na receptação, adulteração de veículos e tráfico de drogas. O material apreendido e os suspeitos foram apresentados na manhã de ontem em entrevista coletiva que aconteceu na Central de Polícia. Finalizando o boletim de ocorrências de hoje, informamos que a Polícia Civil, através da 11ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, que tem sede em Barra de Santana, terminou prendendo 2 homens que são acusados de uma série de crimes naquela cidade. São Carlos de França Machado e Marcos Paulo Vidal, apontados como a polícia como autores de assaltos na região, além de serem apontados em diversas denúncias de tráfico de drogas, furto e também desmanche de motos naquela localidade. Os acusados estão aguardando audiência de custódia na Central de Polícia e vão responder pelos crimes de roubo e receptação dolosa. A Polícia Civil pede a ajuda da população através do 197 que aponte outras pessoas envolvidas ou também que, se tem alguma informação em relação a estes 2 homens praticando crimes, possa também contribuir com as investigações. Os nomes deles são Carlos de França Machado e Marcos Paulo Vidal, presos ontem em Barra de Santana. E com esta informação, Caliuca, nós finalizamos o boletim de ocorrências de hoje. Muito obrigada, Paulo Pessoa. Explosivo boletim de ocorrências. Pois é, para você que acaba de ligar o rádio, mais 2 agências foram explodidas no estado da Paraíba, uma em São João do Cariri e outro correspondente bancário no município de Puxinanã. Deixa eu trazer uma utilidade pública aqui e pedir para você que tem sangue do tipo B negativo que possa fazer doação em nome da criança, um bebê recém-nascido, na verdade, que é a Maria Cecília Maia Pinto Cavalcante. Ela está internada no Hospital Santa Clara, aqui em Campina Grande, e você pode se dirigir até o Hemocentro de Campina Grande e também de João Pessoa. É só você chegar, se identificar, obviamente, e dizer que esse sangue do tipo B negativo é para doação a Maria Cecília Maia Pinto Cavalcante. Ela está precisando do plasma, né, desse tipo de sangue, e há uma movimentação muito grande para que ela possa realmente fazer esse tratamento. Então, repito, se você tem sangue tipo B negativo, por favor, se dirija até o Hemocentro de Campina Grande ou então o Hemocentro lá de João Pessoa e você se identifica dizendo que esse sangue é para Maria Cecília Maia Pinto Cavalcante. São 6h27. Daqui a pouco, no Jornal Integração, policiais civis da Paraíba promovem a Assembleia Geral de possibilidade de greve não está descartada. E ainda, mais uma instituição está passando por sérios problemas financeiros e corre o risco de fechar as portas em 2018. 6h27, hora certa da Panificadora Pão Nosso, qualidade em tudo que faz. Estamos apresentando Jornal Integração. Campina FM. Liderança consolidada. Voltamos a apresentar Jornal Integração. Agora são 6h33. Vamos para a Serra Branca. Mais informações no Diário do Cariri com Júnior Queiroz. Bom dia, Júnior. Bom dia. Mãe morre e criança fica ferida ao cair de caminhão em movimento no Cariri paraibano. Uma mulher morreu e uma criança de 7 anos ficou ferida durante um acidente envolvendo um caminhão na manhã de ontem em Riacho de Santo Antônio, região do Cariri paraibano. Havia 3 pessoas no veículo quando a tragédia aconteceu. De acordo com o cunhado da vítima, ao fazer uma curva, a porta do passageiro do caminhão se abriu e a mulher e a criança acabaram caindo na via.
Ela morreu no local, enquanto o menino foi socorrido por uma ambulância do município e deu entrada às 7h40 no Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes. A vítima estava apoiada na porta quando ela se abriu. A criança estava no colo e teve poucos ferimentos porque deve ter caído sobre ela. Ele também sofreu uma fratura no cotovelo, explicou uma parente das vítimas. Conforme a testemunha, eles seguiam de Alcantil para Riacho de Santo Antônio para participar de uma festa da escola de uma das netas da vítima, Maria Dalva de Souza. E uma outra informação, TCU condena ex-prefeita do Cariri a devolver R$86 mil. O Tribunal de Contas da União condenou a ex-prefeita de Barra de São Miguel, Luci Teixeira Lopes, e mais 2 ex-prefeitos, Antônio de Noá Cabral, de Natuba, e José Afonso, de Santa Terezinha, por não comprovação da aplicação correta dos recursos federais enviados pelos ministérios para aplicação de convênios. Juntos, os ex-prefeitos terão que devolver R$472 mil aos cofres públicos e poderão ficar inelegíveis pelos próximos 8 anos. Após a notificação do TCU, os gestores podem recorrer da decisão na tentativa de evitar a condenação definitiva. Em Barra de São Miguel, no Cariri paraibano, a condenação se deu através da tomada de contas especial implantado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Segundo a decisão, a ex-prefeita Luci Lopes omitiu informações na prestação de contas de recursos federais repassados aos programas de proteção especial e de proteção social básica e, por isso, terá que devolver R$86 mil. Com informações da Serra Branca FM para o Diário do Cariri, Júnior Queiroz. Essas são as manchetes dos principais jornais brasileiros e portais de notícias online na internet. Agora são 6h35, manchete do Jornal Globo do Rio de Janeiro. Risco da reforma ficar para 2018 aumenta a desconfiança em relação à economia. Manchete da Folha de São Paulo, reforma da Previdência adiada para fevereiro, afirma Romero Jucá. Pensa numa reforma que está cada vez mais cara para o país, viu? No estado de São Paulo, governistas se desentendem sobre votação da reforma da Previdência. Destaque do Bem Paraná. No Paraná, 42% das prefeituras deverão parcelar seu 13º salário. No jornal Dia do Rio de Janeiro, servidor, salário de setembro será quitado nesta quinta-feira. Manchete do 0 Hora do Rio Grande do Sul, venda de ações do Banrisul só deve ocorrer em março. No Correio Brasiliense do Distrito Federal, sem consenso, distritais adiam a votação do orçamento de 2018. Manchete do Correio do Estado do Mato Grosso do Sul, número de mortes em dezembro deste ano é 3 vezes maior que 2016. No jornal O Liberal do Pará, Flamengo cede empate para o Independente, que vence a Copa Sul-Americana. Logo se vê que tem muita coisa importante no Pará para essa ser a principal manchete do jornal de lá, né? No Amazonas, em tempo do Amazonas, de grupo de extermínio a racha em facção. Conheça as possíveis motivações de chacina. No estado de Minas Gerais, governo e aliados não entendem sobre votação da reforma da Previdência. No Correio da Bahia, a Câmara adia a votação de projeto que reajusta IPTU de Salvador. No Diário do Nordeste do Ceará, Uber planeja uso de veículos sem condutor na capital. Ainda não há data definida para testes. No Diário de Pernambuco, Meirelles diz que reforma pode ser votada ainda em 2017. Na Tribuna do Norte do Rio Grande do Norte, decisão do TCU é favorável à ajuda emergencial ao Rio Grande do Norte. Destaque do Meio Norte do Piauí, liberados 162 milhões para municípios do Piauí pagarem 13º. No Extra de Alagoas, polícia prende acusado de esfaquear ex-esposa e criança de 4 anos. Eita danado. No estado do Maranhão, secretário de Saúde tenta barrar investigações e caso vai ao TRF1. No Correio de Sergipe, comércio espera aumento de 5% nas vendas de Natal. A manchete da Gazeta do Espírito Santo, acusados de matar Milena, trocaram mais de 1.200 telefonemas. O jornal A União do Governo do Estado da Paraíba, Memorial vai reunir acervo da ditadura. Mandar um abraço aqui, Calil Cavolha, para a nossa audiência, a sempre presidente do Instituto Histórico de Campina Grande, nossa amiga Maria Edestein Miller, na escuta, o professor Lívio Silva, mandar um abraço para Lívio. Semana que vem precisa a gente fazer o agendamento aqui de um balanço com o professor Lívio sobre o tema acessibilidade em 2017. E mandar um abraço também para o grande poeta Hiponax Villanova. Agora são 6h38 na Paraíba. Agora, bota a bola no chão. Em campo, a equipe de jornalismo da Campina FM. Acompanhe agora, lance a lance, o que de mais importante acontece no mundo da bola.
6 horas mais 38 minutos na Paraíba. O Flamengo quase chegou lá, mas Calilca, um cheirinho do título virou catinga de derrota. Ontem o Flamengo empatou e o título ficou com os argentinos. Não é isso, Paulo Pessoa, que está aqui se lamentando? Estou inclusive de vermelho em homenagem ao Flamengo. Isso aí é cor de goiaba, amigo, é cor de goiaba. Na verdade, Lenildo, o que aconteceu é que o Flamengo demonstrou e ontem chegou ao ápice de tudo que aconteceu nessa temporada. Na verdade, as trocas, a dificuldade no encontro de uma equipe que funcionasse de fato fez com que o clube sofresse e não amadurecesse o suficiente para superar uma equipe muito bem organizada, muito tradicional, muito forte, como são os argentinos, como é o time do Independiente da Argentina, naturalmente conhecido como Rei de Copas, maior campeão da Taça Libertadores da América, agora bicampeão da Sul-Americana, uma equipe indiscutivelmente fortíssima quando o assunto é competições sul-americanas. Mas para você que não acompanhou o jogo, vamos primeiro a um resumo do que foi essa partida de ontem entre Flamengo e Independiente. O Flamengo naturalmente começou a partida com mais posse de bola, porém sem grandes oportunidades de atacar efetivamente o gol adversário. Vale ressaltar que no primeiro jogo o Flamengo havia perdido pelo placar de 2-1 e precisava vencer para garantir o título. Aos 29 minutos da primeira etapa, depois de bola levantada na área, a bola terminou encontrando o goleador Lucas Paquetá, uma das mais brilhantes e gratas surpresas do Flamengo este ano, que abriu o placar 1-0 Flamengo. Só que a festa rubro-negra durou pouco e 7 minutos depois, o Rojo, como é conhecido Independente, empatou de pênalti com gol de Barco, um jovem de apenas 18 anos, mas muita personalidade. A penalidade foi cometida por Cuelá em cima de Mesa. No segundo tempo, o técnico Rueda sacou o trauco e mandou o Vinícius Júnior a campo. Naturalmente, o time ficou mais ofensivo, mas nada que assustasse o gol de Campana. No final, o Independiente, que quase virou o jogo em uma bela jogada, quase virou a partida em uma bela jogada de Gigliotti. O zagueiro Juan terminou salvando em cima da linha. E na última boa chance do Flamengo, o zagueiro Hever terminou mandando por cima do gol e a partida terminou 1-1 com vitória do Independiente, com título do Independente e que chega, portanto, ao 10º título internacional, o segundo da Sul-Americana. Ontem tivemos um público presente no estádio Maracanã de 62 mil pessoas, 567. Torcedores que pagaram pelas entradas 54.963 e uma renda de quase 7 milhões de reais ontem no estádio Maracanã. Mas o que chamou a atenção e o que lamentamos é o que de fato aconteceu fora do estádio. No entorno, na entrada, enfim, o entorno do Maracanã virou um palco de diversas cenas que não tem nada, absolutamente nada a ver com futebol ontem à noite. A chegada de torcedores do Independiente foi palco da final da Copa Sul-Americana diante do Flamengo. Teve provocações, gás de pimenta e também rojões, um verdadeiro caos. Rubro-negros sem ingressos ainda invadiram o estádio, que gerou muita confusão e conflito com a polícia militar e também com seguranças. Antes da bola rolar, marcado para 9h45 horário de Brasília, setores do estádio aparentavam estar superlotados. Foi na rua Eurico Rabelo que os primeiros problemas aconteceram, ali no entorno do Maracanã, ainda no final da tarde. Mesmo com o bloqueio feito pela polícia militar para dar segurança à chegada dos argentinos, rubro-negros, torcedores do Flamengo, circulavam pelo local. A ideia era permitir que ônibus transitassem tranquilamente. Não deu certo. Muitos coletivos que levavam torcedores rivais tiveram janelas quebradas por pedradas. Argentinos que foram de táxi ou Uber, por exemplo, ao desembarcar corriam para chegar à área isolada. Nesse trajeto, ouviam xingamentos dos brasileiros. Rojões foram arremessados algumas vezes. Policiais então usaram gás de pimenta para dispersar as pessoas. O cheiro era tão forte que fez jogadores do Rojo, ao chegarem no estádio, usarem camisas para proteger o rosto. Foi nesse clima de guerra
que aconteceu, portanto, essa final ontem, um fato lamentável, um fato vexatório, não só para a torcida do Flamengo, mas para o futebol brasileiro. Semana passada, o Flamengo jogou na Argentina. Naturalmente existem provocações, isso acontece muito no futebol, mas nada que provoque agressões ou coisas mais graves. Pelo menos isso não foi registrado na Argentina, como também não foi registrado na final da Libertadores da América, quando o Grêmio enfrentou o Lanús em La Fortaleza, um estádio completamente lotado de torcedores do Lanús, e os argentinos souberam perder. Cabia aos brasileiros ontem também saberem perder, não aconteceu. Fica o vexame, fica o sabor da derrota e a certeza de que dentro e fora de campo o futebol brasileiro ainda precisa avançar em vários aspectos, especialmente em relação ao que aconteceu fora de campo ontem, não sabendo a torcida perder, sentir e vivenciar a derrota para, quem sabe, aprender com ela e lá na frente ver a sua equipe conquistar esse tão sonhado primeiro título internacional em casa. Não foi ontem, motivo de muita zoação, de muitas brincadeiras na internet, o que torcedores terminam chamando de mais um maracanaço. Quantos maracanaços ainda não vão existir, né? Isso são coisas do futebol e é natural que a gente precise saber, na vida e no futebol, vencer e também perder. Calil Cavolha, é fim do Bola no Chão de hoje. Muito obrigada, Paulo Pessoa. Pois é, eu sei que tem muito flamenguista hoje bem triste, né? Mas fazer o quê? A gente tem que aprender a ganhar e a perder. Afinal de contas, quem está no jogo está passivo a isso mesmo. Daqui a pouco, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza e farmácias poderão comercializar e aplicar vacinas. 6h45, hora certa da panificadora Pão Nosso, qualidade em tudo que faz. Estamos apresentando Jornal Integração. Campina FM, liderança consolidada. Voltamos a apresentar Jornal Integração. Diário do Poder. Fique por dentro do que acontece no Executivo, Legislativo e Judiciário. A informação com a imparcialidade da equipe de jornalismo Campina FM. São 6 horas agora mais 49 minutos, 6h49. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu na última terça-feira permitir que farmácias e drogarias de todo o país possam oferecer o serviço de vacinação aos clientes. O presidente do Sindicato das Farmácias do Estado da Paraíba, Neilton Neves, comemorou a decisão. Segundo ele, as redes de farmácias do país já lutavam pela permissão há mais de 2 anos e com a mudança, a população deve ter mais acesso à vacinação, inclusive pode comprar vacinas por um preço mais barato. Essa é uma decisão da Anvisa que já vimos trabalhando há mais de 2 anos, 2 anos e meio. É um projeto que, encabeçado pelas redes de farmácia do Brasil, a Reabrafarma, que a gente faz parte, a rede de farmácia faz parte, no caso, e temos conseguido trabalhar nesse projeto em Brasília como uma forma de que as farmácias encontrarem e prestar um serviço melhor à população e contribuindo para que o acesso da população brasileira ela tenha a faculdade de escolher aonde possa fazer as vacinações, ampliar o leque de opções para os clientes como todo. Isso, até para o Estado, é uma forma de contribuir para que haja economia. Porque a partir do momento que temos uma população, uma nação brasileira com mais acesso a vacinas, consequentemente, vai diminuir mais os números de pacientes em hospitais, e a gente sabe que as despesas que o Estado tem muito grande com isso. Então, assim, é um momento ímpar, né? As farmácias agora, como já tinha sido baixado um decreto, que ela é um ambiente de saúde, agora, mais do que nunca, com esse acesso à vacina, vai poder facilitar mais o acesso à população a ter essa opção. E isso, uma população imunizada, consequentemente, menos doenças vai acontecer com a população brasileira.
Isso, inclusive, deve baratear também o preço de algumas vacinas para a população, de um modo geral? Sem dúvida, sem dúvida. Um outro fator importante, foi destacado por você, a partir do momento que abre mais um leque de opções das pessoas que poderem se vacinar, a população poder vacinar, o custo que hoje tem vai diminuir. E não depender só do acesso das campanhas de vacinação, né? O brasileiro ainda vai ter reivindicar a buscar mais vacinas. Se você comparar a população brasileira com outros países da Europa, próprios Estados Unidos, a quantidade de vacinas que são aplicadas durante a vida de um indivíduo é muito maior do que no Brasil. Porque no Brasil ainda depende muito das campanhas do governo. E agora, com essa oportunidade das farmácias terem de comercializar as vacinas, vai melhorar bastante para todo mundo. Pois é, ainda de acordo com o Neilton Neves, cerca de 40 farmácias na Paraíba já estão prontas para realizar o serviço de vacinação. Em até quanto tempo as farmácias da Paraíba, que são ligadas ao Sindicato das Farmácias, estarão preparadas para oferecer os serviços de acordo com essa regulamentação, essa série de orientações que faz a Anvisa no que diz respeito ao armazenamento das próprias vacinas, a forma como o trabalho de um modo geral deve acontecer? A regulamentação da sala de vacina, da metragem e tudo que a farmácia precisa ter ainda está sendo discutida lá em Brasília. Algumas farmácias já vinham se preparando, principalmente as farmácias novas que estão sendo construídas, já vinham se preparando para esse momento, que já está esperando a qualquer momento para sair esse decreto. Então, assim, algumas farmácias já têm, mas a tendência agora é com o tempo, à medida que a população vai se acostumando, as farmácias vão criar esse espaço. Eu acredito que, de imediato, na Paraíba, já deve ter umas 40 farmácias que já estão prontas para trabalhar com vacinas. Tá aí, portanto, a fala do Neilton Neves, presidente do Sindicato das Farmácias da Paraíba. São 6h mais 54. A nossa reportagem, Caliuca, procurou a Associação Brasileira de Imunizações, Seccional Paraíba, e conversou com a presidente da entidade, a médica Socorro Martins. Ela tem uma visão diferente da de Neilton. Segundo ela, as farmácias do estado ainda não estariam prontas para realizar esse serviço. Ela afirmou que a segurança dos clientes é o que mais preocupa diante da necessidade de uma equipe de profissionais e de uma rigorosa forma de armazenamento das vacinas. No momento, aqui da Paraíba, eu não conheço nenhum estabelecimento comercial com essa estrutura que ofereça segurança na aplicação desse imunobiológico. Porque uma coisa é se vender, né? Outra coisa é se aplicar, é ter uma rede de frio, né? Essas vacinas, elas devem ser armazenadas e conservadas rigorosamente, né? Entre 2 e 8 graus, ter aqueles profissionais para estar fazendo esse controle de temperatura nas 24 horas, né? E como eu lhe falei, ter profissionais ali, porque de repente você pode tomar uma vacina e ter um choque anafilático, ter um problema. E aí? Tem ali o torpedo, alguém vai saber entubar, vai fazer uma adrenalina, vai colocar um soro, vai dar uma assistência emergencial àquela pessoa. Então, assim, a nossa preocupação maior é isso aí, é a segurança do cliente. Não é a comercialização em si, né, que a farmácia oferecer uma sala com estrutura física, com os metros cúbicos necessários, com a rede de frio, com conservação e armazenamento do imunobiológico e tal. E a aplicação e o serviço, como é que fica? Então, aí onde eu acho a parte mais delicada, mais melindrosa dessa situação. Ainda segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações Seccional Paraíba, a médica Socorro Martins, as farmácias precisam entender que essa não é apenas uma atividade comercial e os estabelecimentos precisam estar preparados, segundo ela, para situações adversas, como essas que ela mencionou. Socorro Martins reiterou que as farmácias, na percepção dela, não estão prontas e disse que a decisão tomada foi a partir de um lobby muito forte que teria acontecido em Brasília.
o serviço de vacinação, ele não é apenas uma atividade comercial, né? Ele agrega toda uma assistência, um serviço, né? Em torno disso aí. Então, mas se aquele estabelecimento oferecer, atender às especificações técnicas exigidas pela Anvisa, tudo bem. Agora, a nossa preocupação é justamente na questão da segurança de se realizar esse serviço, não só de se vender a vacina, tá? Então, o que seria? É aquele serviço que está preparado para um evento adverso, um choque anafilático, um problema dessa natureza, e não ter um médico, e não ter pessoal capacitado, habilitado para prestar uma assistência. Você, como é do conhecimento de vocês, antes se fazia bezetacil em farmácia, se fazia drogas anti-inflamatórias injetáveis, e a própria Anvisa proibiu realizar esses procedimentos. E agora a gente vê a Anvisa liberar para vacina. Então, a aplicação desse imunobiológico, ele requer todo um aparato clínico envolvendo a realização desse ato. Não é só um ato comercial, né? Então, a farmácia, ela visa muito o ato comercial, vender aquele produto. E, na realidade, ter pessoas capacitadas em atrasamento de calendário de vacinação, saber a faixa etária, saber as indicações, contraindicações. Então, isso aí é um universo de conhecimento muito grande, muito específico. E a gente não sente a farmácia preparada para esse tipo de atividade, tá entendendo? Então, assim, inicialmente a gente fica um pouco preocupado com isso aí. Agora, se o estabelecimento tiver, como eu já falei, todas as condições, né, que atendam às exigências, porque foi colocada as especificações técnicas, as exigências necessárias. Não é qualquer farmácia, qualquer estabelecimento. Irá conseguir realmente atender, né, com material para urgência, um profissional capacitado ali a dar uma assistência, um médico, né? Então, se houver, não vejo problemas, né? Agora, como aqui no Brasil as coisas acontecem e a gente sabe que existem os lobbies lá em Brasília muito fortes, então a gente fica um pouco temeroso disso aí. Daí, portanto, a fala da médica Socorro Martins, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Seccional Paraíba. Parece que estamos diante de um debate a ser estabelecido, pois muito bem, o fato é que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já liberou e as farmácias poderão passar a fazer a aplicação de vacinas. São 6h59, 6 horas agora mais 59 minutos na Paraíba. A APAI de Campina Grande atende 450 alunos e desde abril deste ano a entidade não recebe o repasse do SUS. Uma subvenção da Prefeitura de Campina Grande também está atrasada. O que revela Maria Betânia, que é mãe de uma das crianças atendidas na APAI e que também trabalha voluntariamente na associação. Ela fez contato com a Campina FM e conversou com o repórter Paulo Pessoa. Nós aqui da APAI de Campina Grande atendemos a 450 crianças. E eu costumo dizer que se não fosse a sociedade civil que nos ajudasse, a gente não saía do canto. O problema é que o nosso repasse do SUS não está sendo repassado para a nossa instituição. Ou seja, são 11 meses que faz parte do repasse. Não contamos com o mês de janeiro porque estamos de férias. Mas aí nós fazemos os atendimentos de fevereiro a dezembro. Só que o que foi pago, o que foi repassado para nós durante fevereiro a outubro, só foi fevereiro, março e abril. E, na verdade, nós precisamos desse dinheiro porque nós temos uma folha de pagamento para se cumprir, nós temos funcionários. E o que nós arrecadamos, na verdade, não dá. Entendeu? Aí está atrasado o repasse do SUS e está atrasado também a subvenção por parte da Prefeitura. O que, na verdade, o que nós queremos, eu falo como mãe, porque eu tenho um filho com síndrome de Down aqui, e o meu filho quase não... O meu filho faz 2 atendimentos, mas tem tanta criança aqui que faz 4, 5 vezes por semana.
repassado o valor da instituição quando a gente precisa. Então, a minha intenção era o quê? Era que a Secretaria de Saúde de Campina Grande se sensibilizasse, olhasse com mais carinho para a nossa instituição e fizesse esse repasse. Porque, com certeza, o repasse vem do Ministério da Saúde para a Secretaria de Saúde de Campina Grande. E ele tem que ser repassado para a gente. E isso não está acontecendo. Então, dificulta tudo. Se nós conseguimos chegar até dezembro, foi por causa de uma reserva que nós tínhamos. Quando chegar a partir de janeiro, que nós não vamos mais ter essa reserva, com certeza vai começar as aulas da instituição, vai começar os atendimentos, aí vai acontecer o quê? Não tem condição de pagar o funcionário. Aí vai se cortar o funcionário, vai se demitir o funcionário e cortar o atendimento. São quantos funcionários, Betânia? Nós temos 52 funcionários. Nós temos uma folha de pagamento de aproximadamente R$60 mil. E para a gente tirar, a gente não tem de onde tirar. E vocês já estão entrando, portanto, na reserva que foi feita ao longo de doações, enfim, de dinheiro que vocês vêm arrecadando ao longo dos anos. Como diz no comum mesmo, nós estamos rapando o tacho. E quando chegar em janeiro e começar os atendimentos, não tem o pagamento para fazer. Pois é, até portanto a fala da Maria Betânia, que afirmou ainda a nossa reportagem que diante das dificuldades financeiras que a PAI vem enfrentando, a instituição estaria correndo o risco de fechar as portas em 2018. Peço a Deus que nunca aconteça isso, entendeu? Mas na medida que vai, eu acho que os gestores têm que ter consciência, têm que ver que a gente não pode manter a instituição dessa forma, e é uma coisa que a gente tem direito. Pronto, a minha intenção de resolver é exatamente isso, que viesse pagando direitinho. Com certeza a gente não estava aí proferindo nada na mídia de maneira nenhuma. Há quanto tempo estão atrasadas essas subvenções aí da Prefeitura e também do SUS? A subvenção da Prefeitura, esse projeto era para ter sido mandado no começo do ano para a Câmara dos Vereadores e não foi. Chegou na Câmara dos Vereadores em agosto. Então quer dizer que nós perdemos praticamente 6 meses. No começo do ano nós perdemos. Aí aí só foi pago agosto e setembro, uma subvenção que é no valor de R$8 mil, que com o dinheiro dessa subvenção a gente pode fazer pagamentos de água, luz, telefone, comprar um gás, comprar alguma coisa para a instituição, alguma coisa que tenha nota fiscal. Já com o dinheiro do SUS, nós podemos pagar o nosso funcionário. E nós só recebemos em 2017, o mês de fevereiro, março e abril, com relação ao SUS. Aí estamos em aberto, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Tá certo. Portanto, feito aí o registro da fala da mãe e voluntária Maria Betânia, a nossa reportagem vai procurar a Secretaria Municipal de Saúde para ouvir a versão da Secretaria a respeito dessas denúncias feitas pela Maria Betânia. Lenildo, é de se lamentar a peregrinação que instituições filantrópicas aqui de Campina Grande vêm passando ao longo desse ano de 2017. Trouxemos aqui no Jornal Integração há algumas semanas a situação da Casa da Criança Dr. João Moura, que também está prestes a fechar suas portas agora no ano de 2018, e a gente pensa apenas nessas crianças que são atendidas. E eu vou repetir a mesma cantilena de sempre. Enquanto isso, você tem uma entidade que não é nem filantrópica, é uma entidade de associação, recebendo, angariando cerca de R$1 milhão por ano em Campina Grande, que nós estamos nos referindo àquele caso da UCES e a Zona Azul. Tema que nós trouxemos aqui, inclusive ontem foi dito na Câmara que estaria, Calil, ontem não, terça-feira, a comissão que foi designada estaria desenvolvendo seu trabalho. Estava tendo uma reunião, né? Estão se reunindo, mas assim, a população de Campina precisa de respostas a respeito desse tema, porque está aí, a gente falou, como você disse, a APAI, R$8 mil por mês. Se a APAI recebesse os 12 meses do ano, não chegaria a R$100 mil. E a APAI atende, segundo os dados repassados pela Betânia, 450 crianças.
A Casa da Criança Dr. João Moura atende mais de 200. 215. Se eu não estou enganado, recebe cerca de R$5 mil de subvenção, o que num ano daria cerca de R$60 mil. Só que as entidades vão receber esse ano de agosto a dezembro. E aí, enquanto isso, eu repito aquilo que a gente disse quando trouxe esses dados da Zona Azul. Não estamos fazendo julgamento de mérito sobre a idoneidade, sobre a capacidade, sobre a relevância, por exemplo, de uma UCES, mas quando você vai para o número de pessoas beneficiadas, se eu não estou enganado, na UCES é algo na casa de 40 pessoas, mais ou menos isso, e aí você tem duas entidades reunidas, por exemplo, a PAI e Casa da Criança, que você juntando aí, chega a quase 700 crianças, vejam só, 700 crianças, e, no entanto, juntas, essas entidades não recebem, não chega aí o que? A 15%, 20% do que a UCES vai angariar em um ano com a Zona Azul. A gente fala sobre isonomia, tratamento isonômico, e algo que me parece muito evidente, que é a relevância dos serviços prestados por entidades filantrópicas que precisam da ajuda da população, mas que, por exemplo, recursos como esse seriam com certeza muito bem-vindos. Inclusive, Lenildo, aproveitar, já que há uma possibilidade, há um estudo por parte da STTP para colocar também Zona Azul em outras ruas aqui de Campina Grande, seria, acho, esse um bom momento para poder rever essa questão desse dinheiro que é destinado a essas instituições, bem como tantas outras que passam por necessidades, como a gente acabou de falar. Exatamente. São 7h mais 8 agora na Paraíba, 7h08. Foi inaugurado ontem aqui em Campina Grande mais um empreendimento da mega rede Walmart Brasil. O Walmart trouxe para Campina Grande agora o formato todo dia. E o vice-presidente da rede, o José Leon, conversou com a gente e falou a respeito da estratégia de crescimento da rede aqui em Campina Grande. Disse que o investimento prevê aí uma presença na cidade para no mínimo 50 anos, garantiu que Campina Grande é uma cidade bastante viável, falou também sobre o número de empregos que serão gerados, que foram gerados. Afinal de contas, a inauguração do Todo Dia, ali no Cruzeiro, aconteceu ontem. Quando houve o anúncio da instalação dessa unidade, foi num momento que estava havendo uma especulação muito forte sobre a possibilidade do Walmart fechar lojas aqui em Campina Grande. Naquela época foi dito que não apenas seria aberta uma nova unidade, como havia um processo de melhoramento das unidades que já existem na cidade, o que acabou acontecendo. O senhor avalia que foi uma estratégia dentro do atual cenário de mercado correta e que caminha nesse mesmo sentido? Sem dúvida, a gente não veio aqui para ficar por pouco tempo, a gente veio por los próximos 50 anos. E o estudo econômico estabelece claramente o potencial tanto de Campina Grande como da região. E a gente continua no processo de investimento no Nordeste. Estamos, neste momento, fazendo o que le chamamos um projeto de reinvenção dos hipermercados e supermercados. Estamos fazendo todo esse trabalho em todos os estados do Nordeste e temos um programa por 3 anos com investimento de 1,5 bilhões de reais para renovar as lojas existentes. Vamos a trocar as marcas, estamos trocando bom preço e hiper bom preço para Walmart, tanto hipermercado como supermercado, e continuaremos expandindo este formato muito rapidamente, com investimentos maiores, uma vez que o Hiper Todo Dia em Pernambuco tem mostrado efetivamente que veio a satisfazer as necessidades de uma população que procura conveniência, rapidez, preço, competitividade, sortimento que o Hiper Todo Dia oferece. O senhor tem números sobre a quantidade de empregos que estão sendo gerados nessa unidade? Sim, esta unidade está gerando mais de 135 empregos diretos e alguns 300 empregos indiretos. Nesta unidade temos absorvido todos os associados que na unidade anterior eles decidiram se manter conosco, uma vez que a gente falou que dentro do projeto de construção deste iríamos a fechar a outra, e estão felizes aqui trabalhando conosco. Dentro desses 135 empregos diretos estão os associados da loja anterior. Que tipo de avaliação o senhor pode fazer, já que a gente está chegando ao final do ano, a respeito do desempenho do varejo no Brasil em 2017? Bom, o varejo realmente ele não se escapa de todos os desafios que tem tido a economia de nosso país durante este ano. Obviamente está inserido dentro desse processo de, em muitos dos casos, diminuição do poder de consumo ou uma diminuição do PIB do Brasil por diferentes regiões com diferentes características. Mas é um momento de transição.
Sin dúvida, todo na economia tem altos e baixos e este não será um diferencial. Próximo ano já está mostrando índices claros de crescimento novamente, de aumento do poder adquisitivo das pessoas, maior número de empregabilidade e, obviamente, nós precisamos continuar investindo para preparar-nos para esse futuro melhor. O varejo em 2017 tem tido amplos desafios e tem tido mudanças no poder de consumo, mudança na conduta dos clientes, algumas vezes mudança de algumas marcas na preferência dos clientes, produção, desafios na indústria, mas igualmente está se ajustando e vai sair muito mais fortalecido depois deste momento. Muito bem, 7h12, está aí essa conversa rápida que eu tive com o José Leão. Essa conversa foi até ontem, na véspera da inauguração do estabelecimento. Olha, Caliuca, nós que somos campinenses ficamos felizes em ver que, na verdade, ao contrário do que tem sempre aquelas aves de mau agouro, né, que torcem por quanto pior melhor, vaticinaram. Ao invés da cidade perder investimentos nesse setor, a cidade ganhou investimentos. Você há de lembrar que conforme eu fiz até a pergunta aí ao Leão, quando houve o anúncio da chegada desse supermercado aqui a Campina Grande, havia uma especulação muito forte de fechamento de estabelecimentos da rede do Walmart. E à época eles diziam que, na verdade, ao invés de fechar, eles iam melhorar o que já tinha e ampliar. E Campina Grande ganhou aí, nos últimos anos, vários estabelecimentos desses supermercados de grande porte, inclusive supermercados de atacado, né? A gente tem agora esse estabelecimento inaugurado ali no Cruzeiro, em frente à IC. Recentemente foi inaugurado um estabelecimento ali no bairro do Catolé, na rua Alzira Figueiredo. Tem de tudo, é isso, Caliuca? Foi inaugurado ali no Catolé. É o Bom Que Só, não? Bom Que Só, pronto. Ali eu confundi com Todo Dia, né? Pois é, o Bom Que Só na rua Alzira Figueiredo. E Campina Grande, há tempos atrás, Caliuca, esse tipo de perfil de estabelecimento a gente não tinha. Onde você vai e faz desde a sua feira normal até comprar no grosso, né? E agora são vários estabelecimentos. E é óbvio que uma rede desse tamanho, quando vem se instalar na cidade, faz todo um estudo econômico de viabilidade para saber se vai valer a pena. E chega à conclusão, graças a Deus, que vale a pena. A gente torce para que o varejo possa se recuperar e que venham mais investimentos para a cidade. São 7h mais 14. No próximo bloco, Caliuca Volle, a gente ouve o vice-presidente da Associação dos Policiais Civis de Carreira. O clima está muito ruim na Polícia Civil. A gente também ouve o presidente do Sindicato dos Frentistas revelando um dado impressionante: encolheu o número de profissionais nesse segmento. E o presidente do Sindicato dos Vigilantes fala sobre o fato da categoria ter se tornado alvo dos criminosos. Daqui a pouco, no Jornal Integração. Antes de irmos ao intervalo comercial, fazer um apelo aqui da ouvinte Marineide de Souza. Ela pede à STTP a instalação de um redutor de velocidade ou até mesmo uma faixa de pedestre próximo ao mercado público das Malvinas. Ali, como quem vai para o trauma aqui de Campina Grande, a gente sabe que o trânsito realmente é bastante intenso e pedindo, portanto, à STTP que alguma seja instalada aí ou a câmera, não, na verdade é aquele redutor de velocidade ou então essa faixa de pedestre. Fica aqui, portanto, o apelo da Marineide Souza. São 7h15, hora certa da panificadora Pão Nosso, qualidade em tudo que faz. Vamos apresentar Jornal Integração. Campina FM. Ser a melhor rádio não é pra qualquer. Campina FM. Liderança consolidada. Voltamos a apresentar Jornal Integração. Café com a notícia. Uma conversa ao vivo com quem acontece. Acorde bem informado com Café e Notícia. Agora são 7h22. Vamos para o Café com Notícia. Oferecimento de Clínica Vita, equipe de Urologia Vita, excelência e responsabilidade na atenção à saúde, na rua Álvaro Gaudêncio, número 241. Telefone 3063-2244. E Somesso Medicina do Trabalho e Perícia Médica, cuidando da saúde da sua empresa e do trabalhador paraibano. O telefone é o 32010065. São 7h24, vocês têm acompanhado o impasse entre policiais civis desde a aprovação, desde o envio à Assembleia Legislativa
pelo governo do estado de um projeto de lei que regulamenta plantões e progressões de policiais. De acordo com a Associação dos Policiais Civis de Carreira, ASPOL, essa medida beneficia apenas os delegados. O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa, mesmo com a forte reação da categoria. O vice-presidente da ASPOL, Valdeci Feliciano, conversou com a nossa reportagem e explicou que uma série de mobilizações está acontecendo no estado, inclusive uma Assembleia Geral deve ocorrer hoje. Valdeci fala sobre a possibilidade de os policiais cruzarem os braços e diz que há um forte ambiente de falta de motivação entre a categoria aqui na Paraíba. De acordo com Valdeci, mesmo que não haja uma greve, é verdade que essa situação de desânimo, de abatimento da categoria poderá provocar e poderá ter consequências sobre a qualidade do trabalho desenvolvido pela Polícia Civil da Paraíba. Após a aprovação do projeto de lei 1664, a ASPOL, junto com os peritos e a Senapol, fez uma reunião com os membros e a categoria ficou bastante satisfeita com o resultado, pois esperávamos que os deputados tivessem a sensibilidade de não aprovar esse projeto, tendo em vista que 87% da Polícia Civil, a qual essas entidades representam, não queria o projeto. O projeto, como eu falei, ele não foi feito em conjunto. A construção desse projeto não foi feita junto com outras categorias. O que ocorreu? O governo elaborou um projeto, encaminhou para a Assembleia Legislativa e esse projeto partiu da Secretaria de Segurança a partir da confecção de alguns gestores, né, que são delegados de polícia, e visando regularizar o plantão, as promoções, segundo eles, elaboraram o projeto. O governo aceitou o projeto, tanto é que apresentou para a Assembleia, mas esse projeto ele não contempla todos os benefícios, ou seja, todas as categorias terminam não tendo o mesmo benefício que iria vir de início para os delegados. Diante disso, o pessoal, a gente percebeu essa satisfação, houve um rompimento, né, houve um sentimento de revolta, de desânimo, e o pessoal reivindicou que a ASPOL tomasse uma ação, uma iniciativa. Diante disso, a gente está fazendo uma reunião hoje aqui em Campina Grande, na OAB, junto com os sócios de Campinas, uma reunião amanhã na cidade de Patos e uma Assembleia Geral na cidade de João Pessoa, onde os rumos em relação à categoria serão tomados, inclusive algumas ações, porque alguns membros começaram a relatar que, como os resultados da Polícia Civil são produzidos em conjunto, não apenas por uma única categoria, e esse resultado não está sendo convertido em reconhecimento, pelo contrário, é apresentado um projeto que não atende o interesse de todos, e aí mesmo sendo contra a categoria, mesmo com a mobilização, houve a aprovação desse projeto. Então o pessoal simplesmente está desmotivado. E a gente teme que já está, que a produção, que o combate à criminalidade reduza, porque o pessoal não está vendo retorno diante das ações feitas no dia a dia da Polícia Civil. Segundo Valdeci Feliciano, uma outra reclamação da categoria é de que delegados fazem parte da administração da Secretaria de Segurança, de onde partiu o projeto, e assim atuam, de acordo com a ASPOL, em causa própria, não pensando em todos os membros da Polícia Civil. O vice-presidente ainda admitiu que ficou um clima muito ruim entre delegados e outras categorias da Polícia Civil. A categoria investigativa não é inimiga dos delegados. Temos excelentes profissionais da segurança pública, né, que exercem o cargo de delegados. Temos, inclusive, excelentes gestores que também são delegados. O que é que acontece? Hoje, eles têm uma associação, né, que é a DEFDEL, que, como toda associação, vai lutar pelos seus interesses. O que é que ocorre? No momento que esse projeto parte da Secretaria de Segurança, ele partiu de uma construção em conjunto da gestão, que são delegados, e alguns deles também exercem, são diretores da associação. O que é que ocorre? A ASPOL teme
que essa junção, né, essa confusão entre gestão e associação faz com que alguns deles esqueçam a Polícia Civil como um todo e passem a advogar em causa própria em relação aos pleitos. O que é que ocorre? Se isso ocorreu ou não, a questão é que o projeto ele não atendeu a todos. O projeto ele não foi feito por ele. Ele foi apresentado, como eu falei, pela gestão ao governo, né? O governo coloca o projeto como sendo dele, o projeto partiu da Secretaria de Segurança e foi elaborado pela gestão. E aí o que é que ocorre? Os membros da categoria investigativa já percebem isso aí diversas vezes, porque há alguns obstáculos, algumas dificuldades que são colocadas em nível de gestão, né? E a ASPOL sempre reclama isso aí, sempre questiona esse fato. Isso chegou ao conhecimento da categoria investigativa, tanto do IPC também, não só de hoje, terminou sendo o estopim de outros acontecimentos, e a categoria quer uma ação mais enérgica em relação ao governo, né, para que o governo possa ver que os resultados eles são produzidos não apenas por uma categoria, a Polícia Civil ela é conjunto, ela deve trabalhar em conjunto, junto com o IPC, junto com outras categorias, e o pessoal ficou bastante insatisfeito porque viram membros da gestão, como eu falei, do governo, da Polícia Civil, que são delegados, que estiveram na Assembleia Legislativa, junto com o delegado-geral, pela aprovação do projeto. Né? Embora eles dizem que não é o projeto deles, foi assim nomeado pelos deputados, estiveram presentes na Assembleia Legislativa nas 3 semanas, conversando com deputados, reunindo com deputados. Então, fica difícil retomar o projeto do governo se eles têm o maior interesse porque são beneficiados com o projeto. Por fim, o vice-presidente da ASPOL admitiu que há um receio dentro da associação de que ocorra uma espécie de greve branca por conta da insatisfação e falta de motivação dos agentes. Apesar disso, ele afirma que a ASPOL vai continuar apoiando a categoria, inclusive caso ocorram paralisações. A ASPOL, certo, ela teme que houve uma maior segregação entre as categorias, e o fato é que alguns policiais, alguns sócios, falaram que estão desmotivados para produzir os mesmos resultados que antes. E aí, a gente, como entidade representativa, a gente não é governo, a gente entende que eles estariam fazendo isso aí, caindo, né, sem ânimo para fazer a mesma produção. Por quê? Porque os resultados do trabalho da Polícia Civil, como eu falei, termina sendo beneficiando apenas uma categoria, que vão ocupar cargo de gestão, vão ter uma maior facilidade em relação a uma acumulação, e além ela traz outros problemas, além das promoções. E aí o que é que ocorre? A categoria quer algo mais enérgico da ASPOL, querem a paralisação para que o governo possa se sensibilizar e ver que a Polícia Civil não pode unicamente, a ação do governo, beneficiar uma categoria, que é esse mesmo, essa lei beneficia. É uma lei boa, certo? A ASPOL não quer fazer uma oposição pela oposição, quer algo que seja feito em conjunto. Então, se, no momento que a lei que foi apresentada ao governo pela gestão da Polícia Civil tivesse chamado a categoria investigativa através da sua entidade, a ASPOL, tivesse chamado a Teleport, tivesse chamado os peritos, esse problema não estaria ocorrendo. Mas tem que haver um diálogo. Então, o que é que ocorre diante disso aí? A categoria está satisfeita, certo? O ânimo para o resultado diminuir, isso é fácil, né? E a ASPOL entende isso aí. E como não quer que a sociedade, né, pague por isso, a gente espera, certo, que haja reconhecimento por parte do governo, que haja reconhecimento por parte do secretário de Segurança, que disse em entrevista que em 2014 houve uma maior distribuição de vagas para os delegados, que essa distribuição ela pode ser corrigida. Há tempo ainda de fazer isso aí. Então, a gente tem uma série de problemas que a categoria investigativa vinha aceitando, mas agora foi estopim, e o pessoal quer uma ação mais dura em relação à associação, inclusive, se for deliberado em assembleia pela paralisação, sim, a gente vai fazer paralisações de advertência, de mobilização, porque a gente tem outros pleitos, por exemplo, a lei orgânica da Polícia Civil. A lei orgânica da Polícia Civil ela está parada, o processo de elaboração
da Leandro está parada, mesmo com a ASPOL, mesmo com os peritos, apresentando o projeto, a comissão, certo? Não andou mais com a lei. Então são esses e outros pontos que está fazendo com que a ASPOL seja reunida com seus membros hoje à tarde, na hora que grande, amanhã em Passo, e quinta-feira na Assembleia Geral em João Pessoa. Tá aí, portanto, a fala do Valdeci Feliciano. Inclusive, Calilca, nós convidamos a ASPOL, que representa a categoria investigativa, e a DPDEL, que representa os delegados, para participar do debate de integração no próximo sábado, porque eu tenho certeza que delegados e as demais categorias da Polícia Civil, agentes, escrivães, pessoal do IPC, têm condições de promover um debate esclarecedor de alto nível sobre esse tema, e esse tema não é do interesse apenas da polícia, mas da sociedade como um todo, inclusive pelos reflexos que tem. Nós fizemos esse convite, a DPDEL inclusive já aceitou, a ASPOL ainda não respondeu, mas nós estamos aguardando a resposta para que possa ocorrer esse debate aqui na Campina FM. Essas reivindicações também, Lenildo, lembrar que elas devem ser feitas também para aqueles policiais civis que hoje já estão aposentados. Há uma reclamação muito grande, por parte dos inativos, de que os policiais buscam melhorias, mas pensam apenas nos que hoje estão trabalhando, e os aposentados querem aí equiparar os salários, porque há realmente uma perda muito grande. São 7h35, 2017 foi um ano de insegurança para a categoria dos vigilantes. Frequentemente alvos de roubos, especialmente por conta das armas, os trabalhadores precisam conviver com medo e os postos de serviço precários, como aponta o presidente do Sindicato dos Vigilantes, Edmir Bernardo. Ele conversou com a nossa equipe e disse que o vigilante é tratado como um produto que pode ser substituído a qualquer momento. Na verdade, a questão de segurança não é só aqui na Paraíba, em todo canto, em todo o Brasil. Mas especificamente, a gente fala aqui da vigilância que mais estou à frente do sindicato. A questão da insegurança é grande. A gente vê aí pai de família assaltado, vigilante. Você tem uma ideia que esse ano a gente teve um assalto em torno de 20 vigilantes que foram assaltados nesse vigilante. E foi roubado também arma. A arma, não acho que eu acredito, umas 15 ou 20 armas foi roubada ou furtada, como queira dizer, dentro de Campina Grande. A insegurança é isso grande, dos vigilantes. É uma questão de vigilantes, certo? Só em Campina Grande, em torno de 20 armas. A gente está fazendo um levantamento, inclusive a gente está fazendo aqui um jornalzinho final do ano informativo, e a gente vai detalhar mais na matéria. Mas eu acredito que em torno de 20 a 22 armas foi furtada aqui em Campina Grande de vigilantes só esse ano. Tivemos só aquela assaltada do vigilante no começo do ano, de Fabiano Menino, que foi assassinado no colégio, lá nos Cuitéis, mas graças a Deus, fora isso aí, é só questão de arma, só de arma e de colete, só essas questões aí. Sempre eu toco no assunto, a questão de segurança é muito bem o posto de serviço. A empresa vende os serviços e, como é que chama no popular, e abandona o vigilante. Então tem uma questão aí do que o vigilante colocar supermercado, padaria, e não tem um apoio para o vigilante. Inclusive a gente está fazendo os ofícios aqui, entregando às empresas, então o vigilante passa lá 12 horas em pé, e na NR17, um trabalhador, o contratante não tem conhecimento. A cada 90 minutos é para ele ficar 10 minutos sentado. Uma pausa de 10 minutos. Inclusive, a gente está oficiando com os contratantes para esse sentido. Os bancos já têm. Mês passado, a gente já oficiou os bancos, que é aqueles Unicred, Cicobi e outros bancos que não vinham colocando assento para os vigilantes. Nosso sindicato está atento, eles vem colocando, pedindo, fazendo um ofício administrativo e eles estão atendendo. Mas a questão da insegurança é grave, né? Em relação a essa questão da insegurança, Edmir, por conta do uso da arma de fogo, que naturalmente se faz necessária para o trabalho de vigilância, de segurança, o vigilante, ele termina sendo um alvo a mais dos criminosos? Com certeza, não tem dúvida, certo? Não prevê o estabelecimento nem furtado, nem roubado, ele rouba a arma do vigilante e vai embora. E não rouba o supermercado. Digamos que o vigilante tem, eu estou dando só um exemplo, o vigilante trabalha no supermercado, trabalha na padaria, numa residência, e muitas vezes o vigilante é assaltado, ele leva a arma e o colete do vigilante e muitas vezes não assalta nem o estabelecimento. Por quê? Porque com a arma ele vai praticar outros assaltos. Não deixa de ser também um alvo o vigilante que trabalha armado. Sempre diz que o vigilante para reagir ele tem que ter cuidado assim, só tiver certeza para reagir, porque se ele morrer no assalto, no outro dia o vigilante no local, que a verdade é essa. Tem casos que acontece aqui que o vigilante é assaltado no outro dia está trabalhando, no mesmo posto de serviço. Já aconteceu o caso aqui do vigilante que é assaltado de manhã
e quando é de tarde já está trabalhando. A empresa hoje, daí o sindicato tem que estar de olho, né? Quando acontece isso, quando tem conhecimento que o vigilante está trabalhando, aconteceu um sinistro, e o vigilante volta a trabalhar, e cobra da empresa que no mínimo o vigilante fica uma semana em casa, afastado de sua atividade. Tá aí, portanto, a fala do Edmir Bernardo, presidente do Sindicato dos Vigilantes. No próximo bloco, a gente ouve o presidente do Sindicato dos Frentistas sobre o impacto da criminalidade neste segmento. Os frentistas, por exemplo, Calil Cavolha, deixaram de prestar queixas à polícia de casos de assaltos e até de contabilizar o número de assaltos porque não acreditam que vale a pena mais procurar a polícia. No próximo bloco. É o que acontece com muitas pessoas que infelizmente já não buscam mais prestar o boletim de ocorrências. Infelizmente essa é a realidade. Esse foi o Café com Notícia, que teve o oferecimento de Clínica Vita, equipe de Urologia Vita, excelência e responsabilidade na atenção à saúde, na Rua Álvaro Gaudêncio, número 241, telefone 3063-2244, e Somesso Medicina do Trabalho e Perícia Médica, cuidando da saúde da sua empresa e do trabalhador paraibano. O telefone é o 32010065. São 7h40, hora certa da Panificadora Pão Nosso, qualidade em tudo que faz. Estamos apresentando Jornal Integração. Campina FM. Campina FM. Liderança consolidada. Potência máxima. Voltamos a apresentar Jornal Integração. 7h44, o número de frentistas trabalhando na cidade diminuiu em 2017. A razão é a falta de segurança para esses profissionais. Segundo o presidente do Sindicato dos Frentistas, Evanilton Almeida, os profissionais pararam de prestar queixas ou até mesmo de contabilizar o que eles chamam de assaltos menores. Mesmo assim, foram registrados 178 ataques de grande porte, além de uma explosão e outras 2 tentativas de explosões ao longo do ano, o que tem causado frequentes pedidos de demissão da categoria, que chega ao fim do ano com encolhimento da ordem de 10%. Segundo o presidente do sindicato, há postos que são assaltados até 4 vezes por dia. Repito, 4 vezes por dia, e a saída seria, na visão dele, retirar o uso do dinheiro em espécie para o pagamento da gasolina. Um ano negativo para os trabalhadores, certo? A gente sofrendo já com essas reformas que estão acontecendo no país e com o aumento do número de assaltos em Campina Grande, certo? Só que a gente não está agora mais computando, mais prestando queixa em polícia desses assaltos não, porque não vale mais a pena. A gente não tem mais o retorno da polícia, investigação da polícia para ir no posto, entendeu? Fica até o trabalhador temeroso em estar até ligando para a polícia. Evanilton, então quer dizer que vocês pararam de contabilizar o número de ocorrências, de repassar as informações para a polícia, porque não estava surtindo efeito? Isso. A gente parou de fazer os cálculos agora do que acontece durante o ano, e a gente só tem assim o número que é daqueles assaltos, aqueles grandes assaltos que tem na cidade, nos postos. Os pequenos assaltos a gente não está mais computando, não. Quer dizer, só esse ano de grandes assaltos já vai em 178. E 3 tentativas de explosão. Uma eles conseguiram, né? E as outras 2 não. Esses pequenos assaltos a que você se refere são exatamente o que, Evanilton? O assalto pequeno, desculpa? Eu digo esses pequenos assaltos, como é que eles se pequenos assaltos são aqueles que chega motoqueiro e chega armado na hora, deve abastecer, e antes de abastecer no seu assalto, leva o dinheiro que tem, que o frentista está com ele em poder dele na pista. Isso acontece com frequência? Acontece com frequência. Tem posto que é assaltado 3, 4 vezes por dia. O mesmo posto? O mesmo posto. E diante de tudo isso, como é que fica a categoria? Como é que ficam os frentistas ameaçados naturalmente por conta dessa criminalidade crescente? Com medo. Muitos pedindo demissão, pedindo para trocar de horário. Entendeu? E assim, a gente com dificuldade de contratar profissionais para o período noturno. E as empresas não estão mais contratando o vigilante armado, porque eles vão atrás de pegar a arma do vigilante, quando tem posto que está sendo assegurado pelo vigilante armado.
E eles vão lá para assaltar o frentista, mas vê um vigilante com a arma, eles vão querer tomar a arma do vigilante. Aí os postos agora cortaram esse negócio de contratar a empresa de segurança armada. Evanilton, você acredita que caso o sindicato, os frentistas de um modo geral, tivessem continuado contabilizando esse número de assaltos, incluindo esses assaltos que vocês consideram pequenos, o número esse ano em Campina Grande teria passado de 300? Já teria superado o ano de 2016, já tinha superado e muito mesmo. Vocês pararam de fazer essa contagem em que mês, Evanilton? A gente parou no mês de junho. No mês de junho a gente resolveu, em conversa com o patronal, e via que não estava tendo retorno da polícia ou até mesmo as autoridades atendendo o clamor da categoria. Como é que você projeta o futuro dessa categoria que, a preço de hoje, tem sofrido bastante, especialmente com a insegurança? O futuro da categoria, eu acredito que eles só vão ficar tranquilos quando deixar de receber dinheiro em imposto de gasolina. Quando a moeda corrente for o cartão de crédito, aí eu acredito que vai acabar os assaltos nos postos. Só se ele for assaltar agora cartão de crédito, porque até mesmo com câmera, com aparato de segurança, com tudo, eles vão assaltar, né? E a gente fica temeroso o ano que vem, ninguém sabe como é que vai ficar. A gente já teve uma diminuição de mais ou menos em 10% da nossa categoria de frentista, e a gente fica com medo do ano que vem, a gente já diminui mais, né? Diminui mais 10% da nossa categoria. Tá aí, dados alarmantes revelados pelo presidente do Sindicato dos Frentistas. Imagine 4 assaltos em um único estabelecimento por dia. A categoria deixou de registrar na polícia os pequenos assaltos, porque não acredita que vale a pena fazer esse registro. E é aquela velha história, né? Não estão falando em tirar o dinheiro dos ônibus, aí já aparece a defesa de tirar o dinheiro dos postos. Daqui a pouco tira das farmácias, daqui a pouco tira das padarias, daqui a pouco tira do supermercado, daqui a pouco extingue a moeda no Brasil por conta dos bandidos. Ô Lenilton, só para ilustrar, a gente tá com o tempo aqui estourado, mas para se ter uma ideia de quanto a população perde. No último sábado eu tenho que trabalhar à noite, já bem tarde, e o meu carro estava realmente com pouco combustível. Eu parei e me perguntei, onde é que eu vou encontrar um posto que esteja aberto após as 23 horas em Campina Grande? Simplesmente é quase que impossível você encontrar algum posto justamente por conta dessa insegurança. Ou seja, como sempre, quem sofre é a população. Pelo serviço que não é prestado, e agora a moda é essa, não receber mais em dinheiro para tentar minimizar esses assaltos. 7h50 agora na Paraíba. Hora certa da Panificadora Pão Nosso, qualidade em tudo que faz. Estamos apresentando Jornal Integração. Campina FM. Liderança consolidada. Potência máxima. Voltamos a apresentar Jornal Integração. Agora são 7h57. Vamos ao comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Sicredi Centro Paraibana. Descomplique, abra sua conta com a gente e localiza onde é fácil alugar um carro na Avenida Brasília. Ligue 3337-2344. Uma instituição financeira cooperativa vai além dos depósitos, transferências e outras transações comuns que você conhece. Aqui no Sicredi, você encontra tudo isso de forma mais simples, humana e com um objetivo diferente. Crescer junto com você. Essa é a nossa essência. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do país, com mais de 3,5 milhões de associados com participação nas decisões e nos resultados. Descomplique. Abra sua conta com a gente. E você, já alugou um carro? Já. Escolhi a Localiza. Ah, é? Eu estava a fim de viajar no fim de semana, sabe? Fui a Localiza, encontrei o carro certo, com preço e a condição de pagamento que eu queria. Viu como é fácil alugar um carro da Localiza? Pagamento em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Reservas 24 horas. Localiza. Onde é fácil alugar um carro. Aeroporto João Sassuna e Avenida Severino Bezerra Cabral, Campina Grande. Fone 3337-2344. Localiza. Vai com você. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Ontem eu falei sobre a corrupção gerada pela construção de estádios e reformas para a Copa do Mundo no Brasil, pois coincidentemente foi o dia em que José Agripino Maia, senador, presidente do DEM, ex-governador do Rio Grande do Norte, foi considerado pela primeira turma do Supremo réu, aceitando a denúncia do Ministério Público Federal por
propina na Arena das Dunas. O senador nega, diz que tem farta prova de que isso não é real, e numa nota diz: a inabalável certeza de minha inocência me obriga a pedir à corte a máxima urgência no julgamento final da causa. Pois é, ele sendo inocente tem o maior interesse de julgar logo, por isso não ficar pesando em cima dele. No entanto, posição diferente tem sido adotada pela defesa de Lula e pelos seguidores de Lula. No momento em que o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre marcou para 24 de janeiro o julgamento do recurso de Lula à condenação pelo triplex de Guarujá, de 9 anos e meio, feita por sentença do juiz Sérgio Moro, Lula, que nos comícios aí de campanha diz que é inocente, deveria pedir a mesma coisa, a maior urgência, deveria festejar que tenha sido marcada para 24 de janeiro, porque aí ele não fica com esse peso durante a campanha, o peso de ter sido condenado pelo juiz Sérgio Moro. Ele sendo inocente, o tribunal o inocenta, mas os pronunciamentos da defesa dele, de seguidores dele, são no sentido contrário. Estão esbravejando contra a marcação do julgamento do recurso. Deveriam sim festejar, a menos que não acreditem na inocência de Lula. Se a sentença for confirmada, ou aumentada, ou diminuída, mas ele for condenado em segunda instância, fica enquadrado na lei da ficha limpa e não vai poder ser candidato. Por incrível que pareça, isso prejudica a candidatura de Bolsonaro, porque a candidatura de Bolsonaro é uma espécie de polo oposto. Na medida em que Lula ameaça, Bolsonaro aparece como solução, é mais ou menos essa a condição. Se Lula deixar de ameaçar, pode ser que uma parte dos eleitores vão buscar uma solução mais ao centro. O Supremo não atendeu ao pedido do Ministério Público Federal e está considerando, por sua maioria já, embora o julgamento não tenha terminado, que a Polícia Federal também pode fechar acordo de colaboração premiada. Só não pode negociar penas, porque o Ministério Público pode fazer acordo que envolva decisões judiciais. A Polícia Federal não poderia, mas eu imagino que não seja muito difícil negociar um alívio no indiciamento, como acontece nos Estados Unidos. Bom, o presidente Temer está no Sírio-Libanês e foi posta uma sonda na uretra dele porque ele estava com retenção urinária. Foi isso que os meus ouvintes receberam em primeira mão na terça-feira de manhã, logo que ele foi atendido no posto de saúde do Palácio do Planalto. Eu passei por isso e sei muito bem o que é. Só que eu não fui operado no Sírio-Libanês. E quando fui operado em Brasília, deu certo. A cirurgia do Sírio-Libanês foi em outubro, que se chama ressecção transuretral da próstata. A pessoa não tem um tumor maligno na próstata, mas a próstata está inchada, isso é próprio da idade, então fazem uma espécie assim de raspagem, curetagem, sei lá o nome exato disso, sem fazer nenhum corte no corpo. E depois passa um tempo tendo que usar sonda até que o sistema urinário se restabeleça em sua normalidade. Mas, decorrido esse tempo, mês de novembro, já faz mais de 40 dias que ele foi operado, é estranho que tenha acontecido isso, e lá no Sírio-Libanês. Deputado Carlos Marum, do PMDB Mato Grosso do Sul, que vai ser ministro secretário-geral da Presidência da República, anunciou que ia pedir o indiciamento de Rodrigo Janot na CPI da JBS. Ele é o relator da CPI, é o último ato dele nessa fase de poder legislativo, Rodrigo Janot é seu chefe de gabinete. Agora, de repente, disse que não vai mais fazer isso, nem pedir quebra de sigilo telefônico e da internet de Janot.
Ele estava investigando as ligações de Janot com o grupo JBS que resultou naquela armação lá envolvendo o Rocha Loures, né? Desistiu, justificou que não queria cometer o erro de Janot de assodamento. E diz que deixa para Raquel Dodge investigar. Ora, Raquel Dodge investigar é o próprio Ministério Público investigando o Ministério Público, né? A CPI deveria ir mais fundo. Ficou feio, né? Ficou feio, ficou parecendo que a CPI não tinha elementos para indiciar, que só queria intimidar Rodrigo Janot, que considerou isso algo com muita superficialidade, com muito emocionalismo. Agora parece que o governo recomendou, olha, você vai ser ministro, não cria caso. De qualquer maneira, diz que vai pedir um indiciamento de Marcelo Miller, aquele procurador da República que foi trabalhar com Joesley, né, e indiciamento de Joesley, Wesley e o Ricardo Saldi, que era o executivo deles. De Brasília, Alexandre Garcia. O comentário de Alexandre Garcia teve o oferecimento de Sicredi Centro Paraibana. Descomplique, abra sua conta com a gente e localiza onde é fácil alugar um carro na Avenida Brasília. Ligue 3337-2344. Na edição da manhã do Jornal Integração, a gente veicula a fala com a diretora da Escola Estadual da Prata sobre as matrículas do Gigantão para 2018. Afinal de contas, o nosso tempo está completamente estourado. É final da edição de hoje do Jornal Integração, que aconteceu no oferecimento de Petrônio Colégio e Curso, Clínica Doutor Vanderlei, Laboratório ProSangue Diagnóstico, Café Aurora, Aloysio Silva e Chevrolet. Cardio. Muito bem, Calil Cavalli, a gente encerra a edição desta sexta-feira do Jornal, aliás, desta quinta-feira do Jornal Integração, e se encontra com você de novo amanhã, sexta-feira, a partir das 6 horas, se Deus assim nos permitir. Uma excelente quinta-feira e abençoada para todos, e até amanhã, se Deus quiser. Campina FM, muito obrigado pela audiência. Primeiro lugar, só tem uma. Campina FM.